Os dinossauros poderiam ter constituído uma civilização como os humanos, diz paleontólogo. 7 de maio, 2019. De acordo com o paleontólogo escocês Douglas Dishon, os dinossauros poderiam ter constituído uma civilização parecida com a dos humanos, não tiveram asteroide os eliminado. Conteúdo da matéria ainda necessitando informações adicionais ou provas mais concretas para constatar a veracidade dos fatos, mesmo se vindo de fontes fidedignas. Os dinossauros poderiam ter constituído uma civilização como os humanos, diz paleontólogo Sarasaurus aulifontanalis, um dinossauro que habitou o continente da América do Norte há 200 milhões de anos. Era um pequeno herbívoro. No entanto, o que os Sarasaurus não tinha, ele compensava com as mãos manipuladoras que eram semelhantes em tamanho às mãos humanas. E, de acordo com os estudos do paleontólogo, as mãos da criatura deram-lhe grande poder e influência. Há 65 milhões de anos, um asteroide de aproximadamente 9 quilômetros de largura atingiu a Terra, em algum lugar perto do atual México. O impacto foi imenso, deixando uma cratera de mais de 160 quilômetros de diâmetro e jogando enormes quantidades de detritos na atmosfera. O resultado foi uma mudança climática súbita e extrema que, juntamente com os tsunamis e os violentos incêndios florestais que se seguiram ao impacto, foi um importante fator contribuinte para a extinção dos dinossauros. Os dinossauros foram a forma dominante de vida animal na Terra por mais de 100 milhões de anos. Em comparação, os seres humanos existem há apenas 1 milhão de anos. Mas o que teria acontecido se aquele asteroide tivesse chegado uma hora depois, errando completamente a Terra? Os animais enormes como o Tyrannosaurus rex e o Triceratops teriam dado origem a uma sociedade inteligente e tecnológica como a nossa? Não se trata de um efeito essencial ou inevitável da evolução. Elefantes, golfinhos, porcos e corvos, aqueles descendentes dos dinossauros no ar, são todas criaturas impressionantemente inteligentes que nunca precisaram dar o salto para usar a tecnologia. Mas este é um pensamento atraente. O livro de Douglas Dishon, The New Dinosaurs, explora como os dinossauros poderiam ter se adaptado para explorar os nichos evolutivos atuais. Ele prevê possíveis dino-baleias, dino-girafas, mas poderia haver dino-humanos. O Daily Star Online falou com o Dr. David One, da Cambridge University, para perguntar exatamente isso. Teoria: dinossauros inteligentes poderiam ter se parecido mais com grandes pássaros. Foto: Sevdet Kozemen/Darrenaish. O Dr. One nos disse: não temos maneiras confiáveis de dizer como dinossauros espertos eram, apenas algumas estimativas grosseiras. Sim, alguns corvos e papagaios são muito espertos, e os crocodilos são muito mais inteligentes do que a maioria das pessoas imagina, de modo que a capacidade de alta inteligência parece estar lá. Alguns dinossauros tinham cérebros relativamente grandes para o tamanho do corpo, o que implica inteligência. Mas colocar esse fator sozinho contra os animais modernos é obviamente limitante. Alguns desses mais espertos estão para o final na linha do tempo dos dinossauros, mas isso não é o mesmo que qualquer tipo de progresso em direção à inteligência. Mas se você tiver mais tempo, obviamente há mais oportunidades de abertura de pressões de seleção que podem favorecer animais mais inteligentes. Em outras palavras, não há razão para pensar que você obteria animais super inteligentes, mas pelo menos é vagamente possível. Dali Rousseau, do Museu Nacional Canadense de Ciências Naturais, imaginou onde a evolução dos dinossauros poderia ter levado mais de 60 milhões de anos. Ele se concentrou em um dino menos conhecido, o Stenonechlosaurus inequalis, que ostentava um cérebro grande, dedos oponíveis com uma pegada muito humana e uma visão estéril que era pelo menos igual à nossa. O Stenonechlosaurus viveu aproximadamente 12 milhões de anos antes do final da era dos dinossauros e, de acordo com Rousseau, pode muito bem ter sido tão inteligente quanto os primeiros humanos. Dado o tempo para se desenvolver, os descendentes dos Stenonechlosaurus poderiam ter evoluído para um animal pelo menos tão capaz quanto a humanidade.
Ele continua a imaginar um dinossauroide com um focinho mais curto e assustadoramente similar às representações populares contemporâneas de pilotos de OVNIs. Se aquele invasor indesejado do espaço exterior não tivesse atingido nosso planeta há 65 milhões de anos, os dinossaurídeos de Russell teriam usado todos esses milênios para desenvolver uma civilização muito anterior à nossa? É uma questão que nunca iremos responder. Mas é um pensamento fascinante.